Então, basicamente, a gente continua, né, o assunto do ano passado, e especificamente vamos tratar, ou estamos tratando, no domingo passado, esse e no próximo, de um grupo específico de dons do Espírito Santo, que são os dons ministeriais. E aí, para a gente falar a respeito disso, eu queria usar esse slide aqui que o Álvaro usou, né, no curso que a gente fez. Quem participou vai se lembrar, né, dessa imagem aqui. Mas o que acontece é o seguinte, né, Jesus Cristo morreu, né, por todos nós, uma obra perfeita, ressuscitou, e dos altos céus Ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito que o moveu durante todo o tempo, durante todos os anos que Ele passou aqui nessa terra. O mesmo Espírito habita em cada cristão hoje. E esse Espírito distribui, como nós falamos, dons de acordo com a sua vontade, para a edificação da igreja. Então, Jesus, por meio do Espírito, concede dons. E tem um grupo de dons que Paulo fala em Efésios, capítulo 4, né, versículos 11 e 12, que a gente pode caracterizá-los como dons ministeriais. E são esses dons aqui, né, que ajudam pessoas que Deus levanta a servirem no ministério. E a Bíblia fala de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres, que para o entendimento de muitos estudiosos é a mesma coisa, né? O pastor mestre tem essa função. E para a gente hoje, né, nós acreditamos que dois desses dons eram muito específicos e atuaram fortemente, né, para a formação da igreja lá no primeiro século e para a construção do Novo Testamento que nós temos hoje, que são os dons de apóstolo e de profeta, nessa caracterização que existia lá no primeiro século. Mas os dons de evangelista, de pastores, de mestres, são dons que acompanham a igreja ao longo desses 2000 anos de história. São dons que nós aqui, nesse grupo, né, parte da igreja de Jesus Cristo espalhada por esse mundo, temos. Alguns de nós temos dons de evangelista, de pastores e de mestres. E especificamente, né, para ajudar a gente a entender, a perceber isso nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, né, ao nosso redor, de irmãos e irmãs, é que a gente está estudando mais a fundo isso. E esses dons são bastante interessantes porque Paulo fala aqui em Efésios, eles são úteis para a edificação da igreja. E a Bíblia diz que todos os cristãos, não importa a idade, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é brasileiro, se é estrangeiro, não importa a origem das pessoas. Todos os cristãos têm dons, porque têm em si a habitação do Espírito de Deus. E os dons ministeriais ajudam a igreja como um todo a identificar cada cristão, cada cristã, identificar o seu dom e exercitar com o máximo de excelência e zelo possível esse dom. E tem dezenas e dezenas de dons, né, que a gente poderia mencionar. E a Bíblia traz algumas listas, né, não exaustivas, de vários desses dons. Mas Jesus nos dá o Espírito distribui os dons. Entre esses dons tem os dons ministeriais, e os dons ministeriais, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, contribuem para a igreja ser edificada, ajudando cada cristão que compõe a comunidade a descobrir e exercitar o seu dom. E aí, nesse serviço mútuo, né, com cada um assumindo a responsabilidade dentro da família, né, espiritual, a igreja se edifica. Esse é o plano de Deus. Então, nesse plano, todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso papel, e um papel não é mais importante ou menos importante do que o outro. Todos somos importantes na construção da família, na construção
desse corpo espiritual. Então, por isso, a gente está focando, né, nesses 3 domingos aqui, iniciais desse ano, nesses dons ministeriais, e por isso a gente tem pensado, e é algo que eu estou bastante animado com isso, né, a gente tem pensado ao longo desse ano, nós fazermos treinamentos específicos. E aí, cada um que está inspirado, né, com a missão, com o evangelismo, com esse trabalho, né, para Cristo, cada um que se sente chamado a isso, poderá participar de um treinamento específico nesse sentido. E a mesma coisa com o cuidado, com o zelo, né, com o pastoreio, e a mesma coisa com o ensino, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema hoje aqui. E aí, é interessante a gente perceber também, né, que esses 3 dons ministeriais que a gente está tratando, né, evangelismo, pastoreio e ensino, eles têm muito a ver com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, Jesus foi para os céus, os altos céus, está à direita de Deus Pai, né, como a Bíblia fala, mas Ele nos deu o Espírito Santo, então Ele está presente conosco, né, Ele está aqui conosco agora, por meio do Espírito de Deus, que está no nosso meio e está em nós. E a obra que nós, como igreja, como povo de Deus, fazemos hoje, é a continuidade do ministério do Senhor Jesus Cristo, lá do primeiro século. E a gente pode ver isso com bastante nitidez, né, quando a gente começa a estudar, né, a Bíblia, especialmente Mateus, né, que escreveu o primeiro evangelho que a gente tem no Novo Testamento. Ele menciona o ministério de Jesus em 3 grandes frentes, né? Jesus pregava as boas novas do Evangelho, Jesus ensinava os princípios do reino de Deus e a vida coerente, né, a ética cristã, a vida coerente com o reino de Deus, e Jesus cuidava das pessoas, curava emocionalmente, fisicamente, ele tinha um zelo pelas questões, pelos problemas das pessoas. Essas 3 frentes são exatamente as frentes que Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, nos chama a executar hoje, a fazermos hoje, a dar continuidade hoje. Então, essa é a nossa pequena responsabilidade, né? É continuar o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso Ele nos capacita, né? A gente não está sozinho nessa, a gente tem a ajuda uns dos outros, e a gente tem, sobretudo, a ajuda do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então, Mateus capítulo 4, né, versículo 23, a Bíblia fala: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Primeira coisa, né, ensinando. Segunda coisa, pregando as boas novas do reino de Deus. E terceira coisa, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Aqui está o ministério de ensino, o ministério de pregação, né, da missão de espalhar as boas novas do reino de Deus, e a cura, o cuidado, o pastoreio. Quando Jesus curava alguém, seja emocionalmente, seja fisicamente, ele estava anunciando essa mensagem: eu vim aqui para retornar ao início, para retornar ao plano de Deus lá da criação, para desfazer os efeitos perversos do pecado, os efeitos dolorosos do pecado. Essa é a grande mensagem que Jesus trazia. E cada uma dessas curas era também um grande ensinamento para as pessoas que presenciavam ou que eram efetivamente curadas. E o mesmo vale para todas as outras, né, mutuamente, né? E a prova disso é o que a gente lê também aqui no Evangelho de Mateus, né? E nesses 2 versículos a gente tem o mesmo evento sendo descrito por Mateus
e por Marcos. E aí Mateus, né, que estava lá presente, né, testemunha ocular do evento, ele falou o seguinte no evangelho dele, inspirado pelo Espírito de Deus, né? Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Então, daquilo que Jesus fez, né, nessa ocasião, o que chamou a atenção de Mateus foi, puxa, como Jesus cuidou das pessoas, como Jesus foi sensível às necessidades do próximo, e ele curou muita gente. Mas Marcos, por sua vez, colocou no evangelho dele, então Jesus saiu dali e foi para uma região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele ensinava a todos. Então, no meio da ação de Jesus, tinha ensino, tinha proclamação do evangelho, tinha cura, e às vezes tudo isso ao mesmo tempo, e um mesmo evento poderia ser enfatizado por uma pessoa com um viés e por outra com outro viés diferente, dependendo da percepção, né, de cada um que estava presente. Mas aqui hoje eu queria me deter, né, como falamos inicialmente, no dom do ensino, né, e para a gente olhar para as nossas vidas, né, e analisarmos o nosso coração e também olharmos para a vida uns dos outros e podermos apontar, né, e talvez chegar, né, para um irmão ou uma irmã e expressar o que a gente enxerga. Puxa, eu acho que você tem esse dom aqui, eu acho que você gosta de cuidar muito das pessoas, você percebe isso? Né? Quando alguma coisa acontece, você é o primeiro ou a primeira a tentar pensar em alguma coisa para ajudar, por exemplo. Ou eu percebo que nas nossas conversas você sempre traz o tema de evangelismo, você sempre está preocupado com a igreja pregando as boas novas e sempre está preocupado em trazer alguém para conhecer, em compartilhar do seu coração a respeito do evangelho com outras pessoas, e a mesma coisa o ensino, enfim, nós podemos olhar para os nossos corações e podemos ajudar, mas é um desejo profundo de conhecer, de compreender, de enxergar as coisas, né? E a base desse conhecimento é a revelação de Deus para nós, que é a palavra dele, é a Bíblia, são as Escrituras, e não apenas pensar no outro, né, mas a partir do exemplo da própria vida, querer que toda comunidade, né, a igreja em casa, né, nós aqui como igreja, sejamos edificados, a gente aprenda também, a gente esteja cada vez mais enraizados em Cristo, como a Bíblia fala, solidificados, né, nessa fé que o Espírito constrói em nossos corações. Então você percebe essas características na sua vida, né, primeiramente? Ou você percebe essas características na vida de alguém, na sua igreja em casa? Algumas outras características, né, assim que eu penso. Alguém que gosta muito de pesquisar, né, gosta muito de ler, né, alguém que não se conforma com respostas superficiais. Não, esse negócio aqui não, beleza, mas eu não estou satisfeito ainda com essa resposta, né, mas não no sentido crítico, no mau sentido, né, mas no sentido crítico positivo, né, no sentido de querer ir a fundo das coisas, um entendimento cada vez mais profundo do significado real das coisas. Alguém que gosta de estudar, né, alguém que gosta de questionar, alguém que ama perguntas, ama fazer perguntas e ama ouvir perguntas, porque cada pergunta leva a uma tentativa de resposta, né? E isso gera mais perguntas, e tudo isso gera aprofundamento de conhecimento. Alguém que
se esforça, faz umas economias lá para comprar um livro, porque está interessado num capítulo daquele livro. É um livro de 200, 300 páginas, mas o que me interessa mesmo são 5 páginas ali que eu não encontro na internet, não tem em lugar nenhum, então vale o investimento. Eu vou comprar esse negócio aqui, eu vou ler isso. Ou alguém que compra livro e deixa lá porque, não, esse aqui eu não vou ler não, é apenas para consulta. Eu vou, de vez em quando, eu posso precisar disso um dia, então está aqui, e é bom ter, né? Enfim, são essas características, né? Esse ver a igreja, né, se enraizando em Cristo significa, eu não quero apenas ver isso, mas eu quero fazer parte disso, né? Eu quero ser usado por Deus na transmissão desse negócio aqui. Ah, mas eu sou muito tímido, mas os meus pensamentos são muito confusos, mas eu desejo, então eu vou dobrar os meus joelhos e vou pedir capacitação do Espírito de Deus. Deus me transforma, né? Eu vou acabar derrubando esse negócio aqui. Deus me transforma, que bota ordem nos meus pensamentos, me ajuda a não ser tão envergonhado assim. Eu quero fazer parte desse ministério, né? Eu me coloco, né, para o serviço do Senhor, nessa área específica, porque é algo que eu amo, é algo que está no íntimo do meu coração. É isso aí, essa é a ideia. Uma boa descrição de alguém, né, envolvido com esse dom, de alguém que tem esse dom, a gente vê nesse versículo aqui de Mateus, que na verdade são os inimigos, né, aqueles meio falsos, que queria pegar Jesus lá numa armadilha, mas eles chegam e eles falam coisas que são verdadeiras, que são sinceras, né? Eles fazem uma introdução, o que vem depois é uma arapuca, né? Uma armadilha aqui para Jesus, mas o testemunho que eles dão inicialmente aqui, falando a respeito de Jesus Cristo, isso é muito real e muito verdadeiro, né? Eles falam, a Bíblia fala assim, né? Enviaram-lhes seus discípulos junto com os herodianos e disseram, aí falaram para Jesus, mestre. Então, primeira coisa, eles reconheceram Jesus como um professor, né? Olha, você não frequentou aí nenhuma faculdade famosa de Jerusalém, você não faz parte dos nossos altos círculos intelectuais aqui, né, dos judeus da Palestina, mas você é mestre, você é um grande professor, e a gente reconhece isso. Sabemos que és íntegro. Opa, espera aí. Tem uma outra característica também que eu vejo em você, Jesus. Você é íntegro. Você não é daqueles que faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Você vive o que você fala. Sua mensagem não é apenas verbalizada por palavras. Ela é transmitida por sua própria vida. Então, há uma coerência, e no caso de Jesus, isso era perfeito, né? O que ele falava, ele vivia integralmente. Ele era a própria palavra, né? A Bíblia define assim Jesus Cristo. Por isso que a gente tem Jesus revelado por meio das Escrituras, né? Ele era o Verbo, era o Logos de Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então eles reconheciam a integridade de Jesus. Não havia falsidade em Cristo. Havia uma total coerência entre o discurso e a vida prática. És íntegro e ensinas o caminho de Deus. Ensinar o caminho de Deus, de acordo com a verdade. O meu ensino não é de mim mesmo, né? Jesus falava isso repetidas vezes. O que a gente ensina, né, e esse dom no âmbito da igreja, ele está focado em Deus, para a glória de Deus, e transmitir o conhecimento de Deus. Não está focado em alguma coisa incrível que eu descobri, né? Não está focado em mim mesmo, não está focado, né, na glória ou na divulgação do nome de uma pessoa. Não, ele é totalmente voltado para o Senhor.
e nós somos instrumentos do Senhor nesse sentido. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Opa! Olha, a gente percebe também, Jesus, que você não vai com as ondas desse mundo. Pode ter, né, as ideologias, pode ter as filosofias aí, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Às vezes, algumas dessas coisas são bem coerentes com o seu ensino, mas às vezes elas são contrárias, antagônicas. E o Senhor permanece com a sua firmeza. O Senhor não tem medo de outros ensinamentos, o Senhor tem muita convicção de que o que o Senhor ensina é a verdade de Deus. E você não se move desse caminho. Tudo isso são boas características, né, de alguém que vai trabalhar, que vai servir no âmbito da nossa comunidade hoje. São características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e devem ser características nossas também. Uma outra coisa interessante, né, só para enfatizar, esses são, na verdade, os nossos mestres por excelência. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ou seja, Deus é o mestre. Deus, Ele não dá para a gente algo que Ele não tem, ou algo que Ele não é. Ele não deseja que a gente seja algo que, essencialmente, Ele não seja por excelência. Então, todos os dons que Ele distribui, vêm dEle, e vêm do caráter dEle. E Ele é perfeito em todas essas coisas. Então, quando a gente fala o dom de evangelismo, a missão no nosso coração, Deus é o grande missionário da história. A missão na qual nós estamos envolvidas hoje é a missão de Deus. Deus, desde o início, envia pessoas, levanta pessoas e envia com uma mensagem profética. Nós apenas fazemos parte, temos a honra de participarmos disso. Quando a gente fala do cuidado, Deus é o supremo pastor. Ele é o verdadeiro e perfeito pastor das nossas almas, e Ele quer pastorear todas as pessoas, né, toda a humanidade. Ele quer cuidar, Ele tem esse coração por excelência, e nós temos a honra e o privilégio de fazermos parte desse ministério. E a mesma coisa acontece com o ensino. Deus é o nosso mestre, Jesus é o nosso verdadeiro mestre, Jesus é o grande professor, e é dele que todos nós, como aprendizes, recebemos e absorvemos os ensinamentos que não são desse mundo, são do reino de Deus. Há várias passagens bíblicas, né, que falam sobre isso. A Bíblia fala, João 13:13, Jesus diz, né, vocês me chamam mestre, como a gente acabou de ver aqui, né, vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, porque de fato eu sou. Jesus apontava o Pai como grande mestre. Ele fala, eu não faço nada por mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou, João 8:28. E o próprio Deus, no Antigo Testamento, né, o Pai, ele se revela como mestre. Ele diz, por meio de Isaías, né, 48:17, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina. Ensina o quê? Ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Deus é o Deus que ensina, Deus é o Deus que anuncia a mensagem dele numa missão, Deus é o Deus que cuida, que pastoreia, que cura as nossas almas e o nosso corpo. Um pouco do que o Ariel comentou também, né, de fato, esse slide e o próximo, né, falam nesse contexto, né, que ele colocou. Todos nós transmitimos alguma coisa uns aos outros, né, e esse é o legal, né, por isso que é bom a gente estar aqui, né, porque daqui a pouco, por exemplo, esse tempo aqui de todos nós reunidos, né, num culto a Deus, de
nós darmos a Ele, né, nosso louvor, a nossa adoração, recebermos dEle o que Ele quer comunicar conosco, mas daqui a pouco a gente vai estar num convívio, né, e o convívio aqui na igreja em casa, ou quando nos encontramos, é também para compartilharmos uns com os outros o que a gente tem aprendido de Deus, né? Meu irmão, eu li algo fantástico hoje, que me alimentou essa semana assim de uma maneira maravilhosa. Deixa eu compartilhar com você. Olha só o que a Bíblia fala aqui. E aí eu nunca tinha visto dessa forma antes. Olha só, é isso daqui, você já tinha visto. Quero compartilhar contigo, né? Ou então, cara, estou lendo um livro legal, ou eu li um negócio fantástico, ou eu pensei algo, cara, foi do Espírito, porque, olha só, eu nunca tinha pensado, refletido sobre isso, quero compartilhar com você. Isso faz parte da comunidade, isso é viver em comunidade, é a gente, né, tá juntos compartilhando da vida e dos aprendizados que nós colhemos diante de Deus, né, de alguma forma, enfim. Mas, diferente disso, né, e a mesma coisa vale para o pastoreio, nós vamos cuidar uns dos outros, a mesma coisa vale para o evangelismo, nós vamos espalhar a mensagem uns para os outros, ou né, para os nossos amigos, para quem Deus colocar no nosso caminho, todos nós vamos fazer tudo isso, mas algumas pessoas vai ter um dom, uma capacitação de Deus, de uma forma diferente, que vai inspirar esse todo mundo a fazer isso, né? Alguns vão ter a missão tão forte, vão trazer amigos e vão estar tão empolgado com a missão, que vai influenciar toda a igreja a estar na missão, que é o dever de todo cristão, né, por gratidão a Cristo. Mesma coisa para o ensino, a mesma coisa para o pastoreio. E esse ponto também eu acho interessante, porque eu acredito, né, que o grande foco, né, o foco comum de todos nós, não é em si o ensino. Na verdade, a gente não pode transmitir nada que a gente não tenha recebido, né? O grande foco cristão deve ser o aprendizado. É isso que nos faz, é isso que nos torna cristãos. Um cristão, né, de acordo com as Escrituras, né, lá, Atos define isso muito claramente, um cristão é um discípulo de Jesus Cristo. Discípulo é aprendiz. Então a essência do que todos nós somos é aprendiz. Alguém que vai viver 150 anos lendo a Bíblia e vai estar com o coração sedento para aprender mais do reino de Deus. Por quê? Porque ama essas coisas. Porque é o seu prazer. Está lá no íntimo do coração. Então, todos nós devemos ser discípulos por excelência, né? E aí a gente vai poder, naturalmente, até transmitir, né, aquilo do qual nós estamos cheios. E alguns vão ter esse dom ministerial do ensino. Eu queria, por fim, compartilhar algumas iniciativas, né, que a gente tem. Primeiro, falar um pouquinho do CJ2, que é um ministério de ensino, né? A gente tem um grupo, né, da nossa família de igrejas aqui no Brasil, chamado Conselho do Brasil. E esse conselho é um grupo formado por representantes de algumas igrejas no Brasil, né, representando as regiões de igrejas que nós temos. Não é uma instância hierárquica da igreja, né, que toma decisões para todo mundo, mas é uma instância de comunhão, né, de tratar temas em comum e de servir as igrejas locais por meio disso. No âmbito do Conselho do Brasil, a gente começou a falar, alguns anos atrás, a respeito dos dons ministeriais, porque, historicamente, na igreja, né, a gente caía muito numa armadilha de que é uma pessoa fazendo tudo. Então, tinha uma pessoa que era responsável por toda a comunidade, e essa pessoa era o evangelista, era o pastor, era
o missionário, era o professor, era tudo ali, assumia em si uma função que humanamente é impossível, você fazer bem todas as coisas. E a Bíblia vai numa outra direção, ela fala de pluralidade, de ministérios, de liderança, ela fala de dons diferentes, ela fala de comunhão, ela fala de pessoas se levantando para ir a fundo em determinadas áreas, servindo de acordo com o chamado de Deus. E aí, isso por um lado é bastante encorajador e tranquilizador, porque eu não preciso fazer todas as coisas, eu não preciso ser bom em tudo, né? Eu não preciso ficar orando para que Deus concentre todos os dons, né, numa pessoa. Não é preciso, a gente vive em comunidade. Então, mas a gente tinha muito isso, né? E aí, o que acontecia, e efetivamente, né, o que aconteceu, a gente, ao longo dos anos, a meu ver, né, a gente não desenvolveu adequadamente, por exemplo, o dom de ensino. A gente não tem um ministério consolidado de ensino na nossa família de igrejas, aqui no Brasil, por exemplo, ainda hoje até. Mas aí, né, diante disso, a gente começou a conversar e falarmos dessa necessidade de podermos abrir um pouco o leque e cada um assumir responsabilidade em determinadas áreas e nós trabalharmos juntos, né? E assim foi feito, e nesse sentido, lá durante a pandemia, né, lá em 2021, a gente começou o Ministério de Ensino, CJ2. O CJ2 é um negócio assim, caminhando juntos, né? O CJ, caminhando juntos em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, 2 Cs, 2 Js, aí é o CJ2, está aí. Caminhando juntos em Cristo Jesus. Que foi um negócio que a gente fez aqui em Brasília, não sei se você vai se lembrar, mas lá em 2020, início de 2020, a gente fez umas aulas aí no Carnaval, né? E aí veio essa ideia assim de caminhando juntos, né? Esse negócio de somos um, estamos juntos e misturados, né? Somos todos aqui no mesmo propósito. E aí, 2 irmãos lá de São Paulo, né, do setor oeste de São Paulo, que é o Bruno e o Sérgio, já tinham começado lá no âmbito do setor oeste de São Paulo, uma escola bíblica lá pela manhã, e aí com a pandemia essa escola se tornou virtual, e aí eu falei com eles se animaram com a ideia, depois o Samuel lá do Rio se juntou também ao grupo, e aí começou o CJ2, né, que trabalha com cursos, com séries, né, de escola bíblica. A gente conseguiu montar um site, e o grande propósito desse site é ser uma espécie de repositório. Então, se você vai lá, é nesse endereço, né, Ministério de Ensino, cj2.org. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Se você vai lá, vai ter uma série de... todas as séries, né, que a gente fez, todos os cursos, vão estar lá armazenados, né, com as aulas que estão no YouTube, com acesso livre, alguns textos também. Então, esse é o início, mas foi o início, né, de uma jornada. E aí, especialmente no ano passado, a gente começou a falar mais intensamente dessas coisas no nosso âmbito aqui da igreja em Brasília. E aí disso veio, né, a ideia que está sendo capitaneada aí pelo Caio, né, dos treinamentos, né, e o treinamento de formação espiritual e o treinamento ministerial. O treinamento ministerial tem essas 3 vertentes: evangelismo, pastoreio e ensino. E especificamente, né, do ensino, eu queria colocar só linhas gerais aqui, né, para vocês orarem, todos nós orarmos, e para você, de repente, pensar, puxa, eu quero fazer parte desse treinamento, e também, né, eu quero e eu posso, né, eu tenho condições, e a gente vai ver isso aqui, né, quais são os pré-requisitos no sentido, né, que é meramente uma questão de tempo, né, mas a ideia, né, o que a gente tem pensado é num círculo de aprendizagem.
Então, aqui tem dois focos, né? Primeiro na aprendizagem e depois no círculo, ou vice-versa. Mas o que significa isso, né? Deixa eu ver se tem mais. Sim. A ideia de círculo vem, né, de uma roda, né? A gente está em roda ali, formamos, né, um círculo, e aqui não tem nada a ver com o nome de uma técnica pedagógica, né? Não é essa a ideia, não. A ideia é mais simples, né? É a gente estar num lugar onde todos nós vamos poder olhar igualmente uns para os outros. E nós vamos estar ali com o coração de aprender uns dos outros. Essa é a ideia do círculo e da aprendizagem. Então, o foco primário nem é o ensino, é o aprendizado, e o foco é todos nós aprendermos uns dos outros. E aí, o propósito disso é a edificação pessoal e a edificação da igreja. A ideia é a gente reunir o grupo de pessoas interessadas e a gente conversar, né? A gente vai ter alguns encontros a respeito disso. Eu estou me colocando nessa função, precisa de alguém para coordenar, né, o grupo. Quero me colocar à disposição nessa função e servir, né, na coordenação desse grupo. E aí a gente conversar e dependendo, né, das afinidades, né, do que cada um está já estudando ou pensando, a gente poder elaborar pequenos projetos, e eu não tenho dúvida que esses projetos vão servir profundamente para a edificação pessoal, né, de quem está ali, né, fazendo parte, para o crescimento pessoal e para a edificação da igreja. Por quê? Porque terminado um desses projetos, seja em forma de uma aula, seja em forma de um artigo, de um texto, seja em forma de um pequeno curso, a gente vai, de alguma maneira também, transmitir isso para a igreja, e a igreja inteira vai ser edificada nessa questão. E aí tem vários detalhes que eu não vou me alongar tanto aqui, a gente já está com o horário avançando, mas a ideia básica é essa: participação voluntária de homens e de mulheres. Então, basicamente, qualquer pessoa que sinta o chamado de Deus, né, para participar do grupo e queira se comprometer com o grupo, poderá participar, né? Parte da nossa comunidade poderá participar. A questão é, a gente não consegue realizar alguma coisa sem esse requisito mínimo, né, que eu coloquei ali. No mínimo, assim, para a gente começar, né, a conversar, a gente precisa aí de umas 6 horas semanais de dedicação. Então, esse é o grande cálculo, né? Eu tenho 6 horas semanais para me dedicar a esse projeto, que pode ser de madrugada, pode ser na hora do almoço, pode ser, mas efetivamente, né? Pode ser à noite, é flexível, né? Mas eu vou me comprometer, eu vou, e vai estar na minha agenda. É um tempo de agenda. Não, esse dia, esse horário, de tal hora, essa aqui é a minha dedicação. Vai ser lá, né, na agenda. Irmãos, basicamente é isso. Eu queria pedir orações, né, por essa ideia. Eu, particularmente, estou muito animado com isso. Acredito até que alguns desses projetos, né, e desse material elaborado, se não todos, vai servir, como eu falei, para a igreja local, mas a gente pode pensar também no âmbito do CJ2, de transmitir isso para a nossa família de igrejas e deixar num lugar, num repositório, enfim. A ideia é nos colocarmos à disposição para servirmos e abençoarmos, né, por meio das nossas vidas como instrumentos, o próximo. É isso. Alguma pergunta, sim? Alguma dúvida que ficou? Vinícius. Quando começa? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, mas a minha resposta para você vai ser breve. Depende da intensidade das suas orações. Brincadeira. A gente vai tratar disso, né, no âmbito do conselho aqui da igreja, né, e tão logo a gente consiga estruturar
né, essas ideias e estarmos seguros, né, para começar, a gente vai anunciar, né, e aí a gente começa. Mas tem um deadline aí que é o retiro de Páscoa. Então, a gente pode começar antes do retiro de Páscoa, mas, se Deus quiser, depois a gente não vai começar, a gente vai começar antes disso, né? Então, só para ter aí é isso. Ariel. Nessas 6 horas, é previsto encontros do grupo ou é só uma meditação individual na agenda para estudo? Dentro dessas 6 horas, estudo pessoal e encontro do grupo. Aí, como serão esses encontros, né? Eu também não sei. Então, a gente vai fazer porque depende das pessoas, né? Depende da configuração que a gente vai montar, e aí a gente entra naquela máxima nossa, a estrutura nos serve, e não a gente serve a estrutura. Então, inicialmente, o que está na minha mente aqui, encontros mensais, dentro dessas 6 horas aí semanais, né, quando a gente estiver encontrando, encontros aí de, né, sei lá, aí a gente vai ver o tempo, né, enfim. E muitas conversas, que podem ser encontros presenciais, podem ser encontros virtuais, pode ser mensagem de WhatsApp, né, assim, interação entre a gente, né. Mas como vai se dar, a gente vai saber mesmo quando a coisa estiver em movimento, porque aí a gente vai ver, não, vamos fazer de 15 em 15 dias, aí, mas todo mundo vai estar, não, com certeza, eu acho que é isso mesmo, ou não, vamos fazer mais alongado, de 40 em 40 dias, enfim. Mas vai estar tudo dentro dessas 6 horas aí. Tá ótimo. Irmãos, muito obrigado. Queria chamar a Paula, que vai compartilhar agora com a gente a mensagem da ceia. Falando sobre o caminho do Emaús, né? Obrigada, querido. É impressionante, né? Nesse momento, eu gostaria de compartilhar, depois de vermos sobre o nosso Mestre Jesus, o ensino que ele passava, a maneira como ele se relacionava com a comunidade, o interesse pessoal em cada um de nós. Eu gostaria de chamá-los a meditar nessa Escritura, orar, ler. Em Lucas 24, de 3 a 32, fala: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram.
Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmãos, nós podemos hoje estar fazendo essa jornada. Esses 2 discípulos estavam lá na crucificação. Eles viram como se todo o sonho deles, né, de redenção, de um mundo diferente, novo, tivesse chegado ao fim com a morte de Cristo. E eles tomaram uma decisão. Eles deixaram a comunidade lá, saíram da comunidade, eles estavam frustrados, entristecidos, e eles foram mudar de vida. Eles foram para um outro local. Eles estavam fugindo daquela situação. Às vezes, tem alguns momentos da nossa vida que o desejo é esse, de fugir do desafio, de fugir da situação que é difícil. E eles estavam fazendo isso, mas é impressionante porque, mesmo nesses momentos, né, Jesus, ele não desiste de nós. Tem momentos que a gente acha que a gente está sozinho, mas ele está lá ao nosso lado. E nesse momento aqui foi o que aconteceu, ele estava lá, ele chegou junto, Jesus, ele chega junto de nós, ele se importa conosco, ele chegou junto deles. Só que eles não perceberam. Por que será? Porque eles estavam tristes, frustrados, eles nem perceberam que era o Mestre, que era Jesus que andava ao lado. Talvez tenha momentos que esteja assim, né? Que a gente ande nesses momentos também, que a gente não percebe que é Jesus quem está do nosso lado e as coisas que estão acontecendo têm a ver com Ele, né? Com o que Ele quer nas nossas vidas. E mais ainda, Jesus, Ele nos chama, né? Ele nos provoca. Você vê aqui, né, que Ele não só ficou do lado, mas Ele perguntou: e aí? O que aconteceu? Por que será que Jesus fez isso? Muitas vezes essas indagações vêm, né, para pensar, para que eles pudessem refletir. Por que vocês estão fugindo? Por que você está se sentindo assim? Né? Deus, Ele nos instiga a refletir sobre os nossos sentimentos, sobre o que está no nosso coração. E aí eles falaram, né, tudo o que estava acontecendo, e falaram ainda. As mulheres, né, as discípulas, foram lá, viram. Puxa, elas viram e elas falaram, mas eles não acreditaram, provavelmente. Eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Por isso eles desistiram, eles estavam caminhando para algum lugar, né? Só que quando eles perceberam, né, que Jesus estava saindo, né, eles acolheram aquela pessoa sem saber que era Jesus. Eles insistiram, né? Fica conosco. Esse é o nosso, deve ser o nosso coração. Chamar Cristo, fica comigo, fica aqui, permaneça aqui comigo. A tarde está vindo, né? A noite está chegando, vem, fica aqui do meu lado, fica aqui comigo. E eles fizeram isso e Jesus foi. Jesus ficou com eles. E aí, no momento que Jesus parte o pão, o que acontece? No momento da comunhão, esse momento de comunidade, por isso é tão importante a comunidade, isso que o Denilson estava ensinando, do ensino, dessa partilha, do círculo de aprendizagem juntos, de aprendermos uns com os outros. Nesse momento que Jesus parte o pão, os olhos se abrem, o medo se esvai, e eles identificam. E ele fala: não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Irmãos, as Escrituras, a palavra de Deus precisa arder nos nossos corações. Precisamos refletir sobre as Escrituras. Precisamos, nesse momento agora,
eu gostaria de convidá-los, convide, né? Pense, Jesus está aqui, Ele está comigo, partilhe desse pão, né? O pão que representa o corpo de Cristo, partilhe desse vinho, né? Suco de uva, que representa aqui o sangue derramado por nós na cruz. Mas voltem para a comunidade, foi o que eles fizeram seguidamente aqui. Se a gente segue essa leitura, fala que eles imediatamente, quando eles perceberam isso, era noite, mas eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para a comunidade, eles foram falar o que tinha acontecido, eles tiveram coragem para estar em comunidade. Então, eu gostaria de chamá-los a orar e refletir sobre isso, e nesse momento compartilharmos do pão e do sangue de Cristo. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo Teu corpo, que nos fortalece. Obrigada pelo Teu sangue, que nos purifica. Senhor, nesse momento queremos convidá-lo a estar tão perto de nós, nos nossos corações, na nossa vida, na nossa mente. Que possamos, Deus, nos fortalecermos em Ti, buscarmos por meio dessa comunidade que somos, comunidade de irmãos, nos fortalecermos, Deus, nessa união no Senhor. Obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada por estar nessa jornada de fé conosco, Senhor. Rumo à vida eterna, porque o Senhor vive. O Senhor é vivo, Cristo vive e está entre nós. Obrigada, Jesus. Em Teu nome te oramos e agradecemos. Amém.